Bom, então vamos começar então o nosso percurso na obra do Lacan. O Lacan, né? O Jacques Lacan, ele foi como eu dizia para vocês, né, um psicanalista francês, que sua formação inicial foi em psiquiatria. Lacan foi psiquiatra, médico, psiquiatra, foi formado por grandes psiquiatras famosos na época, como Claire Rambaud. Lacan nasce em 1901 e morre em 1981. Então, ele teve uma formação psiquiátrica clássica, e com Claire Rambaud, que foi um professor importante para Lacan, ele pôde, então, analisar as chamadas doenças mentais, né, que antigamente se chamava no século XIX, né, se chamava de alienismo, né, os psiquiatras eram chamados de alienistas porque estudavam a chamada alienação, que era um conceito típico da época do Pinel, da época do Esquirol, né, de que os loucos eram chamados de alienados, né, porque eles estavam fora da razão. Então, a pessoa que está fora do uso normal, né, da racionalidade era chamado de alienado. E que, segundo o Pinel, segundo o Esquirol, a alienação é fruto de um distúrbio das paixões, ou seja, um distúrbio afetivo. Então, na medida em que há um distúrbio dos afetos, um distúrbio das paixões, isso prejudica o funcionamento normal da racionalidade. Então, para os psiquiatras, existia um distúrbio da racionalidade, né, ou melhor, das paixões, que prejudica o exercício livre da racionalidade. Então, a racionalidade se vê prejudicada por um desequilíbrio emocional, por um desequilíbrio das paixões. Então, o tratamento psiquiátrico visava justamente restabelecer, acalmar o paciente. É por isso que muitos sanatórios, né, no século XIX, se buscavam ficar no meio do campo, no meio em fazendas, né, que na época se chamava de comunidades terapêuticas, que é totalmente diferente do que existe hoje de comunidades terapêuticas, né, que é essa coisa mais voltada para essa coisa evangélica, religiosa, e às vezes baseada até em humilhação, trabalhos forçados e coisas assim, que é totalmente diferente, né, do que existe hoje, né? Então, a comunidade terapêutica no passado era isso, é um lugar que ficava no meio do mato, para que a pessoa então se acalmasse e voltasse às atividades normais dos seus afetos, para que assim a sua racionalidade voltasse a funcionar normalmente. Então, essa era a concepção, grosso modo, bastante grosso modo, do alienismo no século XIX. Então, se dizia que a loucura era fruto de um distúrbio passional, cuja origem era justamente o meio ambiente da pessoa. Então, se buscava, então, isolar a pessoa desse meio ambiente patogênico. O ambiente familiar, o ambiente laboral, a cidade, a vizinhança, enfim, o ambiente onde a pessoa alienada se enlouqueceu, se tornou alienada. Então, se dizia que o ambiente produzia isso e se buscava isolar o louco disso. Daí essa ideia do sanatório, ou do asilo, né, que era uma forma de isolar a pessoa desse ambiente patogênico. E também o que os psiquiatras faziam era o chamado tratamento moral, ou seja, eles buscavam, então, literalmente moralizar o paciente. Eles buscavam, então, fazer com que o paciente deixasse de ser louco. Buscavam convencê-lo racionalmente de que eles deliravam, de que eles alucinavam. E aí, então, o paciente se conscientizava e mudava a sua atitude. Daí, muito do tratamento moral eram praticamente técnicas de tortura. Banhos e monólogos dos psiquiatras, tentando convencer, de maneira pedagógica e moral, o louco da sua própria loucura. Isso funciona em parte, né? Porque o louco se adapta, né? Ou seja, uma pessoa, quando é torturada, quando ela é forçada a mudar de comportamento, para ela poder ter uma vida livre, uma vida melhor, é claro que ela pode se adaptar. Mas não significa necessariamente que ela se curava. Então, as chamadas doenças mentais no Ocidente, desde que foi criada a psiquiatria, é sempre um problema, né? Como curar isso, né? Isso é um problema até hoje. E até hoje não se sabe muito bem a etiologia, ou seja, a origem, a causa
dos chamados transtornos mentais. Então, no início, se chamava de alienação, depois começou a se chamar de doença mental. Com a psicanálise, né, a psicanálise criou uma nova nomenclatura para isso, que é a psicose, né, se chama de psicose, e a psiquiatria incorporou muito essa nomenclatura psicose, diversos tipos de psicose também, né? E atualmente se chama de disorders, em inglês, né? Mental disorders, ou seja, transtornos mentais, né? Embora a expressão em inglês ela seja muito interessante, né? Mental disorders, ou seja, aquilo que está fora da ordem mental. Bom, aí a gente pensa, o que é a ordem mental, né? Bom, a ordem mental é o padrão, é o comum, que para a psicanálise seria a neurose. Então, os transtornos mentais seria tudo aquilo que está fora da ordem. E é por isso que a psiquiatria hoje busca normalizar, ou seja, colocar a pessoa dentro da ordem. E, atualmente, hegemonicamente, a psiquiatria é uma psiquiatria biológica que busca, por meio de remédios esses que são muito recentes na psiquiatria, tem 60, 70 anos no máximo, buscam, então, restabelecer o funcionamento normal da afetividade e da racionalidade, ou seja, tamponar ou extirpar os sintomas da loucura ou dos transtornos mentais. Isso funciona em parte, né? É fato que os remédios funcionam, eles dopam a pessoa, os sintomas desaparecem, mas também tem muitos efeitos colaterais. Então a pessoa perde sintomas, mas também perde grande parte da sua personalidade. Bom, fiz então um rápido panorama, digamos assim, para vocês terem uma ideia bastante geral entre o que é a psiquiatria desde o século XIX, então retomando alienismo, depois doença mental, posteriormente psicose e atualmente mental disorders, né, transtornos mentais. E Lacan, como é que se insere nisso? Então Lacan, como eu dizia, aprendeu com Claire Rambaud a importância de ver os sinais, de ler bem a sintomatologia da psicose ou dos transtornos mentais. Então, Lacan teve uma formação psiquiátrica clássica, que foi dentro de asilos, dentro dos hospícios. Aliás, Lacan em hospícios a vida inteira, particularmente um, que é o Hospital Sainte-Anne, um sanatório lá em Paris, onde Lacan dava aulas, ele formava psiquiatras, fazia apresentações de pacientes, né, fazia seminários, né, os seminários de Lacan, inclusive, começavam lá no Hospital Sainte-Anne. A apresentação de paciente é quando o psiquiatra pega um paciente e apresenta o paciente para os estudantes de medicina. E conversa com o paciente, fala do caso do paciente na frente de todos os alunos, né? É uma coisa meio estranha, né? Porque parece até uma coisa meio de zoológico, né? Você está exibindo um ser humano para outros, né? Que são estudantes. Mas era uma coisa que tinha muito, não sei se ainda existe isso. Eu acho que em alguns lugares ainda existe isso. Essa chamada apresentação de paciente. Então, o Lacan trabalhou muito, né, a vida inteira em hospitais psiquiátricos. E a partir disso, né, dessa experiência dele com a loucura, ele se tornou psiquiatra e viu a importância da psicanálise. Então, Lacan, então, ele foi indo para a psicanálise aos poucos. Então, nosso slide começa com esse primeiro dado, né, que é a tese de doutorado de Lacan em medicina, que ele defende com 31 anos, né, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, que ele defende em 1932. É a tese de doutorado de Lacan em psiquiatria, em medicina. Que Lacan já utiliza aí o referencial freudiano psicanalítico, mas ele ainda não é psicanalista. Lacan ainda nem tinha começado a sua primeira análise. Lacan vai começar a sua primeira análise em 1936, com o psicanalista Rudolf Lowenstein. Então é aí que Lacan começa a fazer a sua análise e se torna psicanalista. Então Lacan se torna psicanalista depois dos 40 anos. Então essa tese de doutorado de Lacan ainda não é o Lacan psicanalista, porém já muito influenciado pela psicanálise. Daí esse primeiro tópico da nossa aula, que é Lacan em direção à psicanálise. Então ele sai da psiquiatria em direção à psicanálise. Mas a gente vai ver, então, que o Lacan já está muito marcado pelas ideias psicanalíticas, que é o que vai permitir ele
construir posteriormente o seu percurso. Então, muito dos conceitos que Lacan vai desenvolver futuramente já tem a sua base nesse trabalho. Qual o dado fundamental que a gente tem que ter em vista para entender o Lacan como um todo, enquanto psicanalista, enquanto criador na psicanálise? É que ele parte sempre do dado da psicose, diferente de Freud. Freud, ele não era psiquiatra, Freud era neurologista e começou atendendo pacientes histéricas. Então, todo o fundamento, a base do pensamento freudiano é um pensamento que se fundamenta na histeria. É na histeria que Freud se baseia para pensar toda a subjetividade. Ou seja, para pensar um modelo de subjetividade, de maneira geral, que vai se particularizar nos diversos tipos, personalidades, sintomatologias, o modelo de subjetividade freudiano é o modelo da histeria. Lacan não. Lacan vai pensar a subjetividade e também a psicanálise, né, os conceitos psicanalíticos, a partir de um outro modelo, que não é o modelo histérico, é o modelo da paranoia. Então, Lacan começa a trabalhar como psiquiatra, com a loucura, e é a partir dos estudos da paranoia que Freud vai pensar a subjetividade e depois vai repensar a psicanálise. Então, isso é um dado muito importante, né? Que o Freud, ele foi, com 29 anos, né, ele foi justamente na França, né, a fazer um estudo, uma pesquisa com o Charcot, que era um psiquiatra francês, que hipnotizava histéricas. Então, quando Freud viu o Charcot hipnotizando histéricas, ele viu aquele fenômeno que vai ser fundamental para a psicanálise, que é o fenômeno da clivagem, ou seja, de uma dissociação da personalidade entre um aspecto consciente e inconsciente. O fato de que as hipnotizadas faziam coisas, uma vez hipnotizadas, que depois elas não se lembravam. Então, parecem que eram duas pessoas, uma quando não hipnotizada, outra quando hipnotizada. E era semelhante com os sintomas histéricos, né? A mulher ou o homem com sintomas histéricos parecia que estava hipnotizado. Eram duas personalidades. O Lacan, então, vai partir de um outro dado, que não é o dado da histeria, é o dado da paranoia, que há não exatamente uma dissociação da personalidade, mas às vezes uma fratura da personalidade. Quando a personalidade está mais ou menos integrada em algum momento, e depois há o chamado surto, a crise, onde a personalidade fica como que fragmentada. Né? Lembra, obviamente, um pouco do fenômeno da histeria, porque tem a ver com a questão do inconsciente e um fenômeno de crise. É por isso que, inclusive, a psiquiatria do século XIX considerava a histeria, e do início do século XX, a histeria é uma forma de loucura. Vai ser justamente, por isso as histéricas eram internadas em sanatórios, em hospícios. Vai ser justamente a psicanálise que vai mostrar que a histeria é um fenômeno que é diferente dos fenômenos psicóticos, que não é exatamente loucura. Embora até hoje exista a chamada loucura histérica, que é um tipo de loucura muito grave, um tipo de histeria muito grave que se assemelha muito à psicose, e que às vezes o diagnóstico diferenciar um de outro é difícil. Mas, de maneira geral, a psicanálise dissociou um pouco isso, a histeria da loucura, da psicose. Bom, o Lacan, então, vai se basear na psicose, vai se basear particularmente na paranoia, para construir a sua visão de personalidade e de subjetividade. Bom, nessa tese, então, de Lacan, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, a gente já vê, então, alguns conceitos fundamentais que vão sustentar o ensino de Lacan ao longo de várias décadas. Então, Lacan morre em 81, né? Então, ao longo dos 50 anos, posteriormente, Lacan, muita coisa dessa tese vai se manter ao longo dos 50 anos subsequentes e outras vão ser modificadas pela própria evolução, né? Pelas pesquisas, pelo aprendizado, pela experiência e o ensino de Lacan. Bom, então eu vou trazer aqui algumas ideias centrais desse trabalho de Lacan, para que a gente possa, para que depois a gente possa ter uma visão mais abrangente, mais firme do ensino de Lacan como um todo. A primeira coisa, né, Lacan, ele defende uma perspectiva psicogênica dos distúrbios mentais. O que significa isso, uma perspectiva psicogênica dos distúrbios mentais?
é a ideia de uma irredutibilidade a toda explicação causal de natureza orgânica ou funcional. Então, veja, frequentemente, né, na época de Lacan se tinha, né, porque a psiquiatria é um ramo da medicina, então, desde a época do Pinel, mesmo antes, se pensava que muito da loucura tinha a ver com um problema fisiológico, porque a medicina parte do dado orgânico, né? Então, até hoje tem médicos, né, que defendem isso, né, de que a loucura é um problema cerebral, é uma lesão cerebral. Alguns hoje em dia têm discutido se há algum problema genético, é um problema nos genes que gera, por exemplo, a esquizofrenia ou o autismo. Então, até hoje é uma discussão sobre isso, nada foi provado, há alguns indícios sobre isso, mas também há outros indícios que mostram que isso não é verdade. Então, há uma grande controvérsia há quase 200 anos sobre isso, sobre uma explicação de natureza orgânica dos distúrbios mentais, e nada foi provado até hoje, ou uma questão funcional, de que certos elementos da personalidade ou da cognição, né, não funcionam direito, né? E o Lacan vai adotar uma postura que não é uma postura ambientalista, como o que Pinel, Esquirol e muitos alienistas defendiam no século XIX, ou seja, que é o ambiente que produz os transtornos mentais, né? Tal como uma pessoa que tem alergia, uma pessoa que tem propensão a doenças respiratórias vai para um ambiente muito frio, um ambiente insalubre e fica doente. Não é bem isso que o Lacan vai defender. Ele vai defender uma perspectiva psicogênica, ou seja, de que é necessário, para compreender os distúrbios mentais, é necessário entender a história do sujeito. Veja, isso é fundamental, né? Isso, aliás, é uma coisa que está muito presente na clínica médica, desde tempos talvez imemoriais. Para se entender as doenças de uma pessoa, é necessário entender um pouco da sua história, né? No caso, então, dos transtornos mentais, é necessário ainda um esforço mais profundo ainda nessa clínica médica, porque é necessário que o médico escute o paciente e que o paciente possa contar a sua história. Então, a gente já vê aí a transição da clínica médica para a clínica psicanalítica. E é justamente nesse ponto de transição que nasce a clínica psicanalítica, que nasce, né, o trabalho de Freud e a psicanálise. E a clínica médica, originalmente, já faz isso, né? Os médicos buscam conversar com seus pacientes, escutar seus pacientes, que é uma coisa que, infelizmente, cada vez mais, né, ao longo das décadas, se perde na clínica médica. Porque a medicina hoje está muito centrada o quê? Em imagens. Então, os médicos pedem exames para os pacientes, os médicos mal olham na cara do paciente, mal conversam com os pacientes e já vão pedindo exames. Então, os exames e as máquinas é que garantem a confiabilidade do diagnóstico médico. Saber a história do paciente importa cada vez menos. Mas, no princípio, não era assim, né? Da clínica médica e nem da clínica psiquiátrica. Então, segundo Lacan, né, então, toda uma perspectiva do Claire Rambaud e de vários outros psiquiatras, de que era necessário saber a história do paciente. Então, há uma perspectiva psicogênica. Então, a origem dos transtornos mentais está na história do sujeito. Então, o que são exatamente esses transtornos mentais que Lacan está estudando, né? A psiquiatria, né, e depois a psicanálise, né? Então, a psicanálise dialogando sempre com os grandes autores da psiquiatria, como o próprio Esquirol, como Bloiler e diversos outros, o próprio Claire Rambaud, vai separar as diversas formas de psicose, né? Então, como o próprio nome diz, psicose, cose significa doença, psique é mente. Então, a psicose é literalmente a doença da mente, mas que é diferente de outros tipos de distúrbios mentais, como, por exemplo, a histeria, ou a neurose obsessiva, ou a perversão, como vocês já fizeram matérias sobre essas outras estruturas clínicas, como a gente fala em psicanálise. A psicose é uma estrutura clínica específica. Vocês fizeram, inclusive, se eu não me engano, uma matéria específica sobre isso com o professor Francisco Frazão, né? Então, só relembrando aqui algumas ideias. As formas de psicose para a psicanálise, são três, em particular. É a paranoia, a esquizofrenia e a melancolia.
Alguns acrescentam, né, um quarto tipo, que seria o autismo, que está muito em voga hoje, né? Tem todo um boom de diagnósticos de autismo. Alguns consideram o autismo não uma forma de psicose, mas sim uma forma de quarta estrutura. A professora Júlia Maciel, que deu aula para vocês, né, sobre autismo, eu acho que ela vai um pouco nessa vertente, né? Nessa discussão que não está fechada ainda, né, no meio psicanalítico e psiquiátrico, mas muitos, né, acho que me parece que a Júlia vai nessa linha da quarta estrutura, não é uma forma de psicose. Embora muitos também considerem, né, eu mesmo tendo a considerar um pouco, o autismo como uma forma de esquizofrenia. Mas, de maneira clássica, existem três tipos de psicose, três formas de psicose: a paranoia, a esquizofrenia e a melancolia. A psicose, ela se manifesta como um tipo de formação em que a síntese do eu, depois eu vou explicar um pouco o que é isso, que é a síntese do eu, onde o eu está fragmentado. Então, o sujeito não consegue mais manter o seu eu. E aí acontecem o que a psiquiatria chama de fenômenos elementares. Fenômenos elementares porque aparecem elementos que manifestam que a pessoa é psicótica, ou seja, que a sua mente não está funcionando bem, está profundamente doente. Quais seriam esses fenômenos elementares que aparecem na psicose? Bom, as produções alucinatórias, que são alterações na percepção. O que seriam essas alterações na percepção? Bom, a nossa percepção a gente sabe, né? Tem a ver com os cinco sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o gosto que eu sinto, o meu tato, né? Tem a ver com a percepção, com os cinco sentidos. Quando há uma alteração na percepção, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa que não está aqui, que um outro do meu lado não vê, quando eu ouço algo que ninguém não ouve, quando eu sinto gostos quando eu não estou comendo nada, quando eu sinto cheiros ou toques de objetos que não estão presentes, quando eu sinto um membro suplementar no meu corpo, sendo que eu não tenho um membro suplementar, quando eu sinto que eu não sinto a minha perna, sendo que minha perna está aqui e organicamente minha perna funciona, quando eu sinto que eu estou aleijado, que eu não consigo andar, mesmo que do ponto de vista orgânico, a minha perna está funcionando muito bem, o sistema nervoso, a coluna vertebral está todo funcionando bem organicamente, eu não consigo andar, eu sinto como se eu estivesse aleijado, como eu não sentisse as minhas pernas, e por aí vai. Tudo isso são produções alucinatórias. De todas as produções alucinatórias, né, as formas mais conhecidas são as visões, né, as alucinações visuais e as alucinações auditivas. Então, quando as pessoas veem coisas e escutam coisas. Escutam, e aí não é uma voz na cabeça, não é um pensamento, como os neuróticos sentem, mas é uma voz exterior, a pessoa escuta uma voz que vem de fora. Bom, a partir disso que eu disse, já dá para sentir a diferença, né, da atmosfera entre a neurose e a psicose. É por isso que a neurose, né, para a psicanálise, é um tipo de loucura normal, assim, é um tipo de é a forma hegemônica e comum dos sujeitos. O Freud tem um livro, né, chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é de 1905, onde o Freud vai tentar mostrar que no nosso cotidiano a gente vê as chamadas formações do inconsciente. Ele já tinha lançado, por exemplo, na interpretação dos sonhos. Então, os sonhos, os xistes, os sintomas, né, são coisas que acontecem no nosso cotidiano, o que evidenciam que nós todos somos clivados, né, entre consciente e inconsciente, e que existe uma loucura, né, uma psicopatologia cotidiana, normal, o que nos torna neuróticos. Agora, existe também, né, do ponto de vista percentual, assim, de 5 a 3% da população mundial que manifestam fenômenos psicóticos, por isso não é psicose, ou seja, pessoas que são profundamente doentes na sua subjetividade. E quando se diz doente, né, embora essa nomenclatura doença mental esteja em desuso hoje, porque não é exatamente uma doença, porque não tem substrato orgânico para isso, não existe o gene da loucura e não existe uma lesão cerebral que produza psicose, então não se pode falar de doença aí, né, porque não é uma coisa orgânica, por isso se utiliza a ideia de mental disorders, né, transtornos mentais. Então, existe, né, então, um percentual da população mundial que tem transtornos muito severos.
esses são os psicóticos. Então, a maior parte das pessoas que são neuróticas, digamos que 90% da população é neurótica, o normal no sentido de que é normalizado, tá? Não é o que é o certo, nem que é o modelo que a gente tem que buscar. A neurose não é um modelo que a gente deve buscar, mas a neurose é o padrão de subjetivação hegemônico no Ocidente. Então, a maior parte das pessoas são neuróticas. O neurótico, ele escuta os seus pensamentos. Eu, por exemplo, para estar falando essa aula aqui, eu estou pensando em várias coisas. Vocês também estão escutando, estão aí pensando em várias coisas. Ou às vezes até distraído, pensando em coisas que não tem nada a ver com a aula e distraídos da aula, né? Pode acontecer também, né? É normal. A gente sente, então, a gente escuta o nosso pensamento. Agora, o psicótico, ele escuta o seu pensamento, é claro, mas frequentemente ele escuta uma voz vinda de fora. Então, essa é a diferença entre a neurose e a psicose do ponto de vista do pensamento. O psicótico, ele escuta uma voz vinda de fora. Então, e parece que isso vem de fora. Isso é uma produção alucinatória, uma alteração na percepção. Não tem nenhuma voz, mas ele escuta uma voz. Nós também, a gente pode ver os nossos pensamentos, né? Se eu peço para vocês, pensem no elefante cor-de-rosa. Vocês vão ver o elefante cor-de-rosa depois que eu falei. Mas vocês vão ver no pensamento de vocês. O psicótico, ele literalmente vê o elefante cor-de-rosa. E aí pode morrer de medo, pode ser correndo, pode ter um comportamento disfuncional. E aí vocês imaginem os nossos ancestrais, né? Aqui em São Luís do Maranhão, há milhares de anos atrás, né? Há 10 mil anos atrás, né? 15 mil anos atrás, né? Quando aqui tinha tigre dente de sabre e por aí vai. Então, eles estavam caçando na floresta. E digamos que o nosso ancestral já tivesse visto um tigre dente de sabre andando no meio da mata. Imagina se, em vez de pensar e lembrar do tigre dente de sabre, ele visse o tigre dente de sabre, ele ia sair correndo. Então, é por isso que esses fenômenos elementares, eles são disfuncionais. Porque, em vez da pessoa lembrar, ela vê, aí ela sai correndo. Mas não é para ela sair correndo, porque o tigre não está ali presente, né? Então, isso é um fenômeno alucinatório. Acho que deu para entender, né? Bom, então, um tipo de formações elementares, né, é a alucinação, uma alteração na percepção. O outro tipo é o delírio. O que é o delírio? O delírio é uma alteração dos processos mentais. Então, e aí é difícil, né? Muitas vezes é difícil definir o que é delírio, né? E frequentemente o que é delírio para um não é para outra pessoa. E o que é um pensamento normal para um não é para outro. Mas aí a psiquiatria e a psicanálise tentam um pouco perceber o que é um pensamento delirante. Então, o pensamento delirante, né, que é uma alteração dos processos mentais, a gente percebe, bom, aquela velha história, né, pelos frutos que se conhece a árvore, né? Quando o fruto é ruim, a gente percebe que a árvore não é boa. Então, significa que quando a pessoa tem uma alteração dos seus processos mentais que leva a um sofrimento intenso, a uma angústia severa, a comportamentos disfuncionais que geram problemas, sofrimentos para si e para o outro, é um sinal quase que inequívoco de um pensamento delirante. Porque é um pensamento doente, né? É um pensamento que causa muito sofrimento, né? E é difícil diagnosticar o delírio, mas a gente pode dizer assim, né? Por exemplo, delírios de perseguição. A pessoa está no trabalho, está na família, está em vários lugares, e ela tem uma certeza de que tem um complô das pessoas no seu trabalho para persegui-lo. Ou vocês podem me retrucar e dizer assim, mas Márcio, isso frequentemente acontece. Sim, é verdade, frequentemente acontece no nosso trabalho, na família também, né? Isso acontece muito na família, né? Por isso que a gente fala da expressão ovelha negra da família, né? No sentido de que sempre tem um indivíduo nas famílias que são diferentes do resto dos outros e que por isso são maltratados, são perseguidos pelo resto da família. Então, essa pessoa às vezes sente como se a família inteira estivesse contra ela. E, frequentemente, isso é verdade. Mas o delírio de perseguição, ele é diferente porque quando o médico ou o psicanalista vai escutar a pessoa percebe que a pessoa está, digamos que, forçando a barra, ou seja, ele está interpretando de uma maneira tão forte, tão intensa, tudo o que acontece como se tudo tivesse contra ela. Então, é todo um esforço interpretativo, às vezes muito sofisticado, é um tema que a gente vai falar daqui a pouco, né? De que na psicose o pensamento não está
o pensamento não está fragilizado, muitas vezes o psicótico ele não é menos lógico do que o neurótico, pelo contrário, às vezes ele é mais lógico, ele é profundamente lógico. Ele cria formações, sistemas de pensamento altamente elaborados que justifiquem o seu delírio. Então a gente vê isso num caso famoso do Freud, que é o caso Schreber, que o Schreber cria toda uma teodiceia, toda uma metafísica, toda uma ontologia muito complexa, toda uma teologia complexa para poder construir o seu próprio pensamento, o seu mundo onde ele vive. Então, o delírio é isso, é uma alteração dos processos mentais que não é necessariamente um processo mental enfraquecido, às vezes é um processo mental altamente intensificado. E frequentemente é o que a gente vê nos processos psicóticos, né? Que as pessoas, inclusive, ficam dias sem dormir, é uma coisa muito impressionante, né? Que quando uma pessoa, às vezes, está em surto, em crise, ela pode ficar uma semana sem dormir. E às vezes com muita energia no corpo, né? Assim, a pessoa anda, tem os chamados andarilhos, que ficam dias caminhando, pensando mil coisas, a mente não para, pensando, criando mil ideias, criando mil ideias. Então é uma coisa bastante delirante, né? E fora da realidade, literalmente fora da realidade, ou seja, não tem nenhum substrato na realidade. Então são os dois tipos de formações elementares, né? A alucinação e o delírio. Tem alguma dúvida, alguma questão? Bom, então continuando aí. Então, na paranoia, né? Então, assim, existem, como eu falei, esses três tipos de. Vou botar aqui, né? Três tipos de formas de psicose: a paranoia, a esquizofrenia e a melancolia. Então, vou falar rapidamente qual a diferença entre esses três tipos, né? A paranoia eu vou falar daqui a pouco, que é onde o Lacan estudou na sua tese de doutorado, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Esquizofrenia e melancolia é diferente, né? A melancolia, como vocês devem saber, né, é o que hoje em dia se chama de depressão. Mas a melancolia hoje, mas como hoje em dia quase tudo, quase qualquer forma de tristeza, né, está sendo diagnosticada hoje como depressão, então a melancolia a gente pode dizer que é um tipo de depressão severo, que é muito parecido com os processos de luto. Ou seja, a melancolia é um processo de mortificação muito severa, é um processo de entristecimento profundo, onde a pessoa faz um luto da sua própria vida e do seu próprio eu. O Freud tem um texto importante sobre isso, chamado Luto e Melancolia, onde, inclusive, ele associa as duas coisas, né? De que no luto a gente tem dificuldade de se despedir de uma pessoa amada, porque nós investimos muito da nossa libido naquela pessoa, então quando aquela pessoa morre, uma parte de nós também morre junto com ela. Então a pessoa literalmente fica acamada, fica triste, não consegue mais viver, sentir alegria na vida, porque é como se ela tivesse morrido. Uma parte dela, a maior parte dela, morreu com a pessoa que se foi. A melancolia é um pouco isso, né? A diferença é que não houve a morte de alguém, né? Então a pessoa melancólica, alguma coisa aconteceu que frequentemente ela própria desconhece, que houve uma grande decepção, algum tipo de morte subjetiva, que faz com que ela se sinta profundamente entristecida e ela não consegue viver. Você pode perguntar assim, mas por que a melancolia, então, é considerada pela psiquiatria uma forma de psicose? É simples, né? Porque não deixa de ser um processo delirante. Então, não há exatamente uma razão objetiva para que a pessoa crie um pensamento que a vida não faz o menor sentido. Então, uma pessoa estava bem, vivendo a sua vida, e, de algum momento, sem que nada exatamente tenha acontecido, ou seja, nenhum trauma severo, deixe a pessoa destruída, mortificada, sem vontade de viver. Então, veja, é um processo, do ponto de vista mental, bastante delirante. E que, às vezes, se manifesta até com alguns processos alucinatórios também. Então, a melancolia, e como a melancolia é algo muito severo, que, inclusive, leva as pessoas até o suicídio, ou uma morte lenta, então, a melancolia é considerada uma forma de psicose. A esquizofrenia é um pouco diferente da paranoia, porque na esquizofrenia não há uma completa fratura das funções do eu.
Então a pessoa não se sente mais um eu, ela se sente completamente fragmentada, invadida por vozes, invadida por imagens, invadida por sensações. Ela dificilmente se considera um eu. E é por isso que a subjetividade na esquizofrenia ela é profundamente estilhaçada. É um estilhaçamento da subjetividade. A palavra esquizo, inclusive, significa divisão, cisão. Então, se a psicanálise fala de uma cisão subjetiva entre consciente e inconsciente, na esquizofrenia a cisão é ainda mais profunda, porque é uma cisão no próprio inconsciente. É como se os fenômenos do inconsciente viessem à luz completamente, né? Ou seja, as formações do inconsciente viessem sem nenhum tipo de síntese consciente, ou seja, do eu, porque o eu é consciente, e aí é um inconsciente a céu aberto. Então, na esquizofrenia, é muito clara essa expressão que se usa na psicanálise, né, entre os psicanalistas, de um inconsciente a céu aberto. E com todos os fenômenos aparentemente caóticos do inconsciente, se manifestam na esquizofrenia. A paranoia, como a gente vê, é um pouco diferente, porque a paranoia tem ainda um funcionamento do eu, dos processos conscientes ainda bastante acentuados. Inclusive, a paranoia é uma tentativa de defesa do eu perante essa invasão das formações do inconsciente. Então, o que é a paranoia? Né? A paranoia é uma produção sistemática de interpretações delirantes, normalmente sobre perseguição, ciúmes, grandeza e ou eretomania, ou seja, uma mania de que você é amado por alguém, e ausência de deterioração intelectual, ou seja, um uso ordenado da linguagem e consistência da conduta. Então, é isso que nós estamos falando, né? Na paranoia, a função do eu, a função da consciência, que se manifesta como a intelectualidade funcionando, né? Porque o intelecto tem a ver com o uso consciente da linguagem, do pensamento e do comportamento. Isso está preservado. Então a pessoa consegue pensar corretamente, ela vê corretamente as coisas que estão ao redor. Não há uma deterioração intelectual. No entanto, há uma produção sistemática de interpretações delirantes. Então, o pensamento da pessoa paranoica é profundamente delirante. É por isso que às vezes é difícil de diferenciar uma pessoa paranoica de um neurótico, particularmente de um neurótico obsessivo. Há muitas semelhanças, inclusive, do ponto de vista estrutural, entre o neurótico obsessivo e o paranoico. Então, o paranoico ele consegue trabalhar, ele consegue ter uma família, ele consegue viver uma vida normal, racionalmente satisfatória, né? Então ele consegue viver em sociedade, o paranoico. Mas com dificuldades para si e para os outros, porque ele tem uma produção, né, intensa de interpretações delirantes. Ele tem um delírio permanente, ou seja, o seu pensamento está funcionando pela ótica do delírio. Normalmente sobre perseguição, ciúmes, grandeza ou erotomania. Um exemplo contemporâneo disso, vocês vão entender claramente isso, não dá para, claro, diagnosticar alguém, né, assim, sem passar pela clínica, né? Ninguém diagnostica ninguém por aí. A gente não estuda psicologia, psiquiatria ou psicanálise para sair por aí interpretando os outros, menos ainda a psicanálise, né? A interpretação psicanalítica nasce na escuta singular de cada um. Mas é claro que quando a gente estuda esses grandes quadros nosológicos, a gente pode, grosso modo, e eu digo grosso modo, ou seja, só a título de exemplo, tá? O que não significa que estamos diagnosticando ninguém, é só para dar um exemplo, de tipos psicossociais que correspondem a essas descrições nosológicas, nosográficas. Então, por exemplo, o nosso presidente da República, o Bolsonaro, ele tem, pelas coisas que ele diz e pelas coisas que ele faz, um pensamento que se assemelha bastante à paranoia. Então, e não só ele, mas assim, os seus seguidores, sem sombra de dúvida, a massa dos seus seguidores e dos seus apoiadores. Tem interpretações delirantes, né? Então, a perseguição, a ideia de que os comunistas estão por toda parte. Isso não existe, né? O comunismo já acabou há 40 anos, 30 anos, e eles ainda estão se sentindo perseguidos pelo comunismo. O mundo inteiro é capitalista e, para eles, o comunismo está em toda parte. Tá, não, nos esquerdistas, uma coisa é ser de esquerda, outra coisa é ser comunista, né? Mesmo o nosso governador aqui no Maranhão, que é do Partido Comunista Brasileiro, ele, quando se tornou governador em 2015, ele disse que ia dar um choque de capitalismo no Maranhão. E segundo ele, né, o clã Sarney não tinha feito
um capitalismo real aqui, né? Porque era toda uma coisa baseada em conchavos, enfim, não existia livre concorrência. Ele falou que ia dar um choque de capitalismo. Então, esse é um exemplo, assim, de que é só um nome, assim, porque no fundo está todo mundo pensando a partir da lógica econômica do capitalismo. Mas, para o bolsonarismo, o comunista está em toda parte. Então, perseguição, ciúmes, né, no sentido assim, por exemplo, essa coisa cristã, né, os cristãos e evangélicos que apoiam Jair Bolsonaro dizem que são perseguidos. Isso é uma loucura, porque são eles que perseguem as outras religiões. Mas eles dizem que há uma cristofobia, que todos estão perseguindo eles, os evangélicos. Que é mentira, são eles que entram em templos de outras religiões para quebrar imagens, perseguir, falar mal no púlpito de outras religiões. É delírio de grandeza, né? Então, acham que são pessoas superpotentes, né? Por exemplo, delírio de grandeza que fizeram anos atrás com o juiz Sérgio Moro, né? Ele era o super-homem, né? Talvez o próprio Moro tenha acreditado nisso, né? Hoje em dia ele virou um anão, né? Ele virou um criminoso, né? Foi julgado essa semana aí a suspeição dele, né? Que ele foi um juiz ladrão, um juiz parcial, né? Então, hoje em dia tem provas sobre isso, né? E o Supremo julgou isso, né? Então, ele de super-homem virou anão. Então, a gente sabe, né, que não só hoje está mais claro isso, mas a gente já sabia há algum tempo que era um delírio de grandeza de grande parte da população brasileira, e talvez dele próprio. Ou erotomania, né? Você achar que você é amado por outra pessoa, né? Então, desses exemplos assim sociais mais grosseiros, maiores, para vocês entenderem como é que funciona isso no cotidiano, né? Na individualidade, né? Depois eu vou dar um exemplo do próprio Lacan sobre isso. Então é isso, a paranoia tem um delírio terrível, intenso, mas as funções racionais funcionam. Então a pessoa consegue ser presidente da República, a pessoa consegue ser juiz, a pessoa consegue ser médico, a pessoa consegue ser o que for. Pode ser militar, pode ser governador, pode ser o que for, porque a intelectualidade está funcionando. Então Lacan, ele vai dizer que a gênese da doença, da paranoia, é um problema evolutivo da personalidade que só pode ser compreendido pelo processo de formação da personalidade. Então, a personalidade é um conjunto de fatores que nasce de uma evolução. A própria personalidade evolui, né? É a percepção que nós temos, aliás, né? Que a nossa personalidade é de um jeito na infância, depois de outro jeito na adolescência, de outro jeito no jovem adulto, de outro jeito no adulto maduro, de outro jeito no idoso, de outro jeito na pessoa que está prestes a morrer por uma doença ou pela idade. A personalidade vai mudando, a vida é um processo de evolução. E logo, você só pode compreender a paranoia, você não pode dizer assim, a pessoa é paranoica, ponto final. Né? É necessário entender um processo evolutivo que produziu aquele tipo de paranoia. E é por isso que, embora existam características gerais da paranoia, você só pode entender um tipo de distúrbio mental singularmente no 1 a 1, ou seja, de acordo com a história de cada paciente e do processo singular de formação daquela personalidade. Então, veja que uma concepção clínica muito delicada e precisa do Lacan sobre isso. E o que é a personalidade para Lacan? Então, aí a gente vai entrar num tema que vai ser muito importante para Lacan posteriormente, porque... Né, então, ele vai dizer que a personalidade tem a ver com dinâmicas de socialização visando a individualização. Então, a relação entre o mental e social ou materialismo histórico aplicado à clínica dos fatos mentais. Veja que materialismo histórico é uma concepção, é uma expressão bem marxista, né? De que não basta você compreender a matéria, por exemplo, o corpo de alguém, mas é necessário entender a matéria na história, porque, ou seja, no tempo, porque a matéria está sempre mudando no tempo. Então, o materialismo histórico é esse, é compreender a matéria no tempo, por exemplo, o nosso corpo. Como é que o nosso corpo evolui? Eu falei, por exemplo, de infância, adolescência, vida adulta, madura, velhice, a iminência da morte. Então, tudo isso é como é que o corpo vai evoluindo historicamente. Só que é necessário entender, então, que a personalidade é esse corpo enquanto subjetividade, ou seja, enquanto mente. Que a mente está unida ao corpo. E a evolução da mente tem a ver também com a evolução de um corpo. Então, é necessário aplicar esse materialismo histórico do sujeito para entender a clínica dos fatos mentais. Quando a gente faz isso, a gente compreende uma coisa que será central para Lacan.
de que não só se pode compreender um indivíduo de acordo com o social. Então, essa ideia de que você pode compreender alguém sem compreender o social, ela é completamente abstrata, e por isso ela leva a muitas ilusões e equívocos do ponto de vista conceitual. Então, Lacan vai dizer que a personalidade tem a ver com dinâmicas de socialização. O que significa isso? São dinâmicas de maneiras de você se socializar, de você se relacionar com o outro. Né? Porque o social é isso. Como é que eu me relaciono com o outro? Veja que a palavra personalidade vem do grego persona. Persona era a máscara que os atores na Grécia Antiga utilizavam no teatro. Então, vocês podem ver que na Grécia Antiga, os atores, quando iam representar uma peça no teatro, eles usavam máscaras. Às vezes uma máscara triste, uma máscara feliz, uma máscara de júbilo, enfim, as máscaras com expressões sentimentais, afetivas, mas também com o rosto do personagem que eles estavam interpretando. Então, um ator interpretando um personagem feminino, coloca uma máscara de mulher. Então, a máscara traz, então, o personagem, pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um velho, um vendedor, um professor e por aí vai. Máscara diferente de acordo com a função social que a pessoa representa e também de acordo com os afetos que ele está vivenciando no momento. Então, veja, a máscara, então, fala a persona, a máscara, fala, então, da função da pessoa num todo social. O que a pessoa é? Padeiro, leiteiro, açougueiro, professor, presidente da república? Qual é a função da pessoa na relação com o outro, na relação social? E segundo, o estado daquela pessoa, o estado afetivo daquele momento. Está alegre, está triste, está entusiasmada? Como ela está? Então, veja, só existe um indivíduo na relação com o outro. Não há indivíduo sem dinâmica de socialização. Isso vai ser um tema central no Lacan. Só se pode compreender a personalidade como um indivíduo ou um eu relacionado com um outro. Então, essa relação eu-outro, ou sujeito e outro, indivíduo e social, é central na concepção lacaniana. E, nessa tese de doutorado, é central para compreender a dinâmica da personalidade. Mas o que é exatamente a socialização? Então, veja, se a vida social é um grande teatro, onde as pessoas têm lugares distintos, funções distintas, e também elas têm maneiras de ser distintas, maneiras de ser a depender das relações que elas estão tecendo no momento, ou seja, afetos, sentimentos que se manifestam como expressões corpóreas e faciais, por exemplo, no teatro, mas também na nossa vida social, se manifestam como estados de ser. Então, significa que o indivíduo está preso, entrelaçado ao outro. E esse entrelaçamento do eu com o outro faz, então, com que não exista um indivíduo separado do seu meio. Não existe indivíduo que não pode, que viva separado. Porque quando o sujeito humano está separado do outro, ele não é um humano, ele é um animal. Ele vive na selva, sem contato com o outro. Então, só existe individualidade na relação social, na relação com o outro. A questão é que quando o indivíduo, está relacionado com o outro, ele se perde. Porque é só o outro que diz quem ele é, que lhe dá uma função social, que lhe dá um nome, que lhe dá um lugar, que diz como ele deve se comportar e por aí vai. Então, veja, o processo de individualização é também um processo de alienação. Ou seja, um processo onde o eu se torna um outro do outro, um pequeno outro do grande outro social. Então, existe o outro, os pequenos outros, as pessoas com quem a gente se relaciona, mas existe um grande outro social que abarca o sujeito. Então, o sujeito está sempre na relação com esses pequenos outros dentro de um grande outro, que é uma dinâmica de socialização, e ele frequentemente se perde, porque ele é capturado nisso. Porque ele, inclusive, só ganha sua individualidade, só ganha sua identidade quando o outro lhe dá. Então, não há indivíduo sem se alienar no outro. Então, é por isso que o Lacan vai dizer que a socialização é uma forma de alienação. Então,
E como é que se compreende isso? Bom, aí o Lacan vai mostrar que a socialização, ou seja, o processo que cria dinâmicas sociais, que são as mais variadas possíveis, né? Porque as sociedades são diferentes. Se existe um processo social e dinâmicas de socialização, e também dinâmicas de individualização, ou seja, dinâmicas de processo de produção de indivíduos, só existe isso quando existem processos de identificação. E o que é identificação? Né? O que significa se identificar? Então, veja, para Lacan, o fundamento desse processo onde se produzem indivíduos e também se produzem relações sociais, se produz uma sociedade, o próprio processo de socialização, é centralizado na ideia de identificação, que é um conceito central para a psicanálise e para a psicanálise lacaniana, tem uma importância muito grande. O que é identificação? Identificação é fazer como. Veja, parece, lembra aí a dinâmica do teatro, né? Mas é meio isso, né? Um ator, para poder interpretar, por exemplo, um policial, ele tem que fazer como. Então, atuar por meio de pegar um certo modelo de como desejar e atuar aquilo. Então, é literalmente um ator. Então, se eu quero, por exemplo, interpretar um policial no teatro, eu tenho que me pautar um certo modelo. Como é que deseja um policial? Como é que um policial sente? Como é que um policial pensa? Como é que um policial age? Eu tomo, então, os sentimentos, afetos, comportamentos de um policial como modelo. Posso, inclusive, visitar um quartel de polícia. Os atores frequentemente fazem isso, né? Eles chamam isso de oficina, eu acho, né? Enfim, é uma espécie de estágio, assim, que o ator ele vai frequentar os espaços onde vivem pessoas, né? E reais, do papel que ele vai representar no teatro, no cinema ou na televisão. Então, se eu quero representar um policial no teatro, eu vou num quartel da Polícia Militar, vou conversar com policiais, vou acompanhar o cotidiano de um policial, para eu usar aqueles comportamentos como modelos de desejo para eu poder atuar. Então, a identificação é isso, é uma coisa teatral, mas é um teatro inconsciente. Né? Então, a gente está falando aí de uma teatralidade inconsciente que nos torna humanos. Tá? Então, a identificação é fazer como? Um atuar por meio de modelo de desejo, ação, sentimento, pensamento. Nesse sentido, implica alienar-se. Então, tornar-se outro. Alienar-se é isso, tornar-se outro. Então, um ator ele tem que tornar outro. Então, implica alienar-se. Ter sua essência fora de si. Então, aquilo que eu sou, a minha essência, que é um termo que a gente utiliza para dizer de um si mesmo, né, de algo que permanece, né? Essência é diferente de existência por isso, aquilo que permanece. Existência é aquilo que muda, porque está fora. Essência é aquilo que é interior, aquilo que permanece. Então, a identificação é ter sua essência, aquilo que permanece, fora de si. Ou seja, seu ser é moldado por um outro. Então, a gente pode pensar assim, né? Uma criança, um bebê, ele tem uma essência em si? Provavelmente não. Porque aquilo que permanece no bebê não vem dele, vem de fora. Vem de um processo de identificação com suas primeiras figuras parentais, os primeiros adultos com qual ele tem relação. Então, a criança é um bom exemplo de um primeiro ator. Todo ser humano que já foi bebê é um primeiro ator inconsciente que vai se alienando no outro e vai tendo a sua essência, ou seja, aquilo que em si vai permanecer fora de si. Ele vai ser moldado por um outro. Mas a gente pode pensar que não só a criança faz isso, todos nós fazemos isso, mesmo adultos. Eu dei exemplo, por exemplo, do ator de teatro, que faz isso de maneira consciente para exercer o seu trabalho. Mas todos nós fazemos isso de maneira inconsciente. Por exemplo, hoje em dia, com o fenômeno da internet, com as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas estão se identificando com digital influencers, né? Ou seja, influenciadores digitais, que são pessoas que criam conteúdo para digital, para essas redes sociais na internet. E eles, então, as pessoas que acompanham, são seguidores dessas pessoas, desses influenciadores digitais, começam a se pautar na sua maneira de pensar, na sua maneira de sentir, na sua maneira de agir, no seu desejo por esses influenciadores. Então, eles começam a se identificar com esses influenciadores. Então, significa... E aí, o jovem, por exemplo, hoje em dia é muito comum o fenômeno do K-pop, que são aquelas bandas pop coreanas, que são quase todas idênticas, embora existem várias, né? Que lembram muito as boy bands norte-americanas da década de 90. É praticamente igual, só que são coreanos agora, né?
Você veja, então o modelo do K-pop é o modelo ocidental, né? São as bandas pop norte-americanas. Enfim. Hoje os jovens, então, se identificam com essas bandas, como na minha adolescência, na minha infância, se identificavam com as boy bands norte-americanas. Então, aquilo que permanece no adolescente, ao longo de alguns anos, depois muda, claro, né? Mas aquilo que permanece na adolescência, a essência, não está nela, está fora dela, está num modelo. E esse modelo é o K-pop. Então, nos jovens, isso é muito claro, né? Na adolescência, né, que é o momento onde a pessoa sai da fase infantil, né, da fase de criança, e vai buscar ser um adulto, na adolescência, os jovens buscam sempre modelos de comportamento. E esse modelo de comportamento está em outros. Então, a pessoa vai buscar algum modelo para ser moldado, para poder se inspirar, para poder ser um adulto. Então, isso é um processo de identificação. Mas veja, a gente está falando aí de processo de identificação consciente no ator, semiconsciente, digamos assim, no jovem, né? Quer dizer, o jovem acha que ele está sendo consciente, mas no fundo ele está sendo moldado inconscientemente, porque existe toda uma dinâmica de socialização que impõe aquele modelo para ele. K-pop, as boy bands norte-americanas, os digital influencers, ou seja, tem toda uma dinâmica social que impõe isso, né? Por exemplo, hoje em dia, o smartphone, os aplicativos, né? A pressão social, para que você tenha aplicativos, para que você tenha smartphone, para que você tenha rede social, enfim. Se você não tiver smartphone, aplicativos e rede social, é como se você não existisse hoje em dia, né? Você não tem vida social, né? Não tem socialização, logo você nem se individualiza, você nem é um indivíduo, você não é ninguém. Então tem uma pressão do outro social aí para que os jovens façam isso. Então, logo, é uma dinâmica inconsciente. A gente vai ver um pouco sobre essa dinâmica inconsciente do outro, ou do grande outro, social, sócio-simbólico, como pensa Lacan. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, há uma pressão para que o jovem faça isso. Então, isso é um processo de identificação. Então, assim, o jovem, a criança, ou mesmo o adulto, mesmo o idoso, né? Enfim, em qualquer época, o humano vai se identificando com o modelo externo. Bom, então, se toda socialização é alienação, então, toda vez que a gente se socializa, viver em sociedade é se alienar a um outro, então isso implica uma repressão do corpo libidinal. O que é corpo libidinal? É aquilo que o Freud fala lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. É o corpo erógeno, é o corpo cheio de libido. A libido, segundo Freud, é a energia do amor. Ou seja, tudo aquilo que nós amamos tem uma certa carga energética. Essa carga energética é a libido. Então, nós, normalmente, nós achamos bom aquilo que nós amamos, aquilo que a gente precisa. Então, se você está acostumada com certas pessoas, é aquilo que você ama. Então, há uma energia libidinal que te liga a certas pessoas. Mas não só a certas pessoas, há coisas também. A sua casa, os seus objetos, tudo aquilo que você ama. Há tudo aquilo que provoca um efeito de prazer, né, chamadas zonas erógenas. Sendo que o corpo inteiro é permeado de zonas erógenas, né? O Freud fala de 3, né? A gente sabe, a boca, o ânus, os órgãos genitais. O Lacan fala dos olhos, do ouvido, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Mas também aquilo que você toca. Enfim, o corpo inteiro é permeado de zonas erógenas. Isso é o corpo libidinal. É um corpo cheio de energia que busca satisfação. Então, o Freud vai dizer isso, né? O princípio de prazer e desprazer, né? O corpo busca sempre a satisfação, que é reduzir uma tensão no corpo que gera uma profunda satisfação erótica. Quando a gente come, quando a gente está com fome, quando a gente transa e tem um orgasmo, quando a gente está com vontade de fazer sexo, né? Ou tudo aquilo que dá prazer, simplesmente coisas que dão prazer, né? Para quem gosta de fumar, fumar um cigarro, comer um chocolate, tudo aquilo que dá prazer, ver um filme, né? O prazer de ver, o prazer de observar, o voyeurismo, né? As redes sociais é muito centrada nesse prazer escópico, né? Esse prazer de ver, segundo Lacan. Então, o corpo é feito disso, de libido. Agora, então, se toda socialização é alienação, para me tornar um indivíduo na trama social, eu tenho que me alienar a um outro, então, o meu corpo libidinal, a maneira singular como o meu corpo tem prazer, ela se torna reprimida. Por quê? Porque eu tenho que me pautar num modelo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito bem-humorada, brincalhona, se ela se torna um policial, que tem que ser duro, né? Brabo, né? Então, se ela se pauta por esse modelo, né, policial, ela vai reprimir profundamente a sua humor, a sua flexibilidade, a sua gentileza, frequentemente. Então, as pessoas, quando entram na dinâmica de socialização de se tornarem policiais, elas se tornam muito duras,
frequentemente. Então, reprime o corpo libidinal da pessoa. Às vezes ela tem prazer nisso, né, de ser bem-humorada, gentil, e aí ela tem que reprimir isso. Isso não acontece só com o policial, acontece com todas as dinâmicas de socialização. Há sempre uma repressão do corpo libidinal quando a gente se pauta por um modelo de conduta, por uma norma de conduta que vem do outro. Então, isso produz uma culpabilização de toda exigência de satisfação singular. Então, o sujeito se culpabiliza por buscar satisfações singulares. Então, o policial se culpabiliza se ele é gentil, se ele é bem-humorado, se ele é amoroso com os outros, porque ele tem que ser duro, porque ele tem que ser agressivo. E por aí vai, né? Nas diversas formas, né? De socialização também. Então, o que isso produz, né? Essa repressão do corpo libidinal pelos seus modelos de conduta que a socialização impõe. O efeito disso são relações de agressividade profundas contra aquilo que serve de ideal, que é o preço para se ter um eu. Então, frequentemente, quando a pessoa se pauta no modelo de conduta, ela começa a ter uma relação de agressividade profunda, mas frequentemente inconsciente, contra aquilo que serve de ideal. Isso é muito curioso, isso, né? Essa relação de agressividade, né? Que a gente vai ver isso no exemplo do caso Aimé.